Olá a todas e todos, me chamo Verônica Milena e sou aluna do Instituto Federal do Pará, Campus Bragança. Sou graduando em agroecologia. A apresentação deste seminário tem como objetivo a somatória de notas para a disciplina de manejo agroecológico da produção animal 1, ministrada pela docente Claudina Rita. O texto que será apresentado consiste no artigo Coloração de gema de ovo de poedeiras comerciais, recebendo pigmentante comercial na ração. O artigo foi produzido pelos autores Edson José Facini, Matheus Terra Abreu e Moura Marina Belo Matos Silveira, da Universidade de Lavras, Minas Gerais, publicado no ano de 2019. Lembrando que esta apresentação do seminário terá um total de 21 slides, divididos em 4 etapas, sendo eles a número 1, 2, 3 e 4, que se consiste na introdução, que é a análise geral da compreensão do artigo, a metodologia, os instrumentos de pesquisa usados pelos autores, resultados, o que se gerou com o resultado final da pesquisa, conclusões, as percepções finais de conclusão da pesquisa. O objetivo dos autores do texto foi fazer uma avaliação sobre a coloração das gemas de ovos de galinhas poedeiras, lembrando que as galinhas poedeiras são aquelas que colocam bastante ovos. Elas foram alimentadas com produtos comerciais à base de cantaxantina, que é um pigmento vermelho usado na alimentação dos pássaros, e óleo de semente de urucum, além dos pigmentantes sintéticos, chamados de chlorophyll, sendo eles o red e o yellow. Contudo, eles observaram as cores das gemas que puxavam para tons avermelhados, em maior tom do que o leque colorímetro da DSM, que é uma escala de uma empresa global usada mundialmente. O tom avermelhado da gema é uma exigência no mercado consumidor de ovos brasileiros, pois se associa a gema avermelhada com mais vitaminas. Por isso que os produtores mudam a cor do tom das gemas, para que dessa forma seja atraído um grande número de pessoas que consomem esses ovos. Ao analisarmos esse primeiro slide, a gente vai ver um pouco sobre o que são poedeiras. Como foi falado anteriormente, as poedeiras elas são galinhas destinadas somente à produção de ovos. No caso da pesquisa, a linhagem estudada foi a Highline, como podemos ver nesta imagem. A princípio, elas foram alimentadas com a ração comercial, que é descrito no artigo como RC, que são produtos à base de cantaxantina e óleo de semente de urucum, como podemos observar nestas duas imagens. E, para a conclusão da pesquisa, para fazer a total comparação, também foram alimentadas com as misturas de pigmentantes sintéticos chamados de chlorophyll, sendo eles o red e o yellow, como vocês podem ver nestas duas imagens. Esses pigmentantes são inseridos porque o mercado brasileiro ele associa muito o tons de gemas. Por exemplo, a gente está acostumado a consumir aqueles ovos de granja que a coloração das gemas são bem amarelinhas, como vocês podem ver nesse leque da DSM. São bem amarelas e quando a gente vai consumir, por exemplo, um ovo de galinha caipira, a gente vê a diferença, que a gema ela é mais avermelhada, mais alaranjada e, de certa forma, influencia muito no sabor. Então, para o consumidor, para o produtor que quer revender os seus ovos ou para o consumidor que quer comprar, ele vai preferir uma coloração das gemas mais vermelhas, mais alaranjada, porque para ele e realmente vale mais. Iremos falar agora sobre a metodologia da pesquisa. Bom,
A metodologia usada pelos pesquisadores foi fazer uma análise experimental no setor de avicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, como vocês podem ver na imagem. E ela foi aprovada pelo Comitê de Ética de Uso de Animais na própria universidade, que fique muito bem claro. Foram usadas cerca de 240 galinhas poedeiras, chamadas de highline, cada uma com 5 semanas de idade. Elas foram subdivididas em grupos de 12 aves cada, sendo analisado as rações e avaliações em um tempo experimental para cada grupo. Para o experimento, foi usado um milho e farelo de soja, chamado de ração controle, e os chamados aditivos, pigmentantes à base de cantaxantina e óleo de semente de urucum, além dos pigmentantes sintéticos, chamados de carofil, sendo eles red e yellow. Foram misturados em proporções diferentes. Assim, as galinhas recebiam ração e água à vontade e tomavam um banho de luz de 16 horas por dia. E foram alojadas em um galpão de alvenaria, telados com arames galvanizados nas laterais. Agora iremos ver o esquema de alimentação diário, ou seja, a gente vai ver a dinâmica da pesquisa. Quais grupos se alimentavam de ração controle, quais grupos se alimentavam de ração controle, o mais comercial, ou ração controle mais os sintetizantes artificiais. Bom, vamos dar uma olhada agora. O primeiro grupo, que seria o grupo das galinhas, que se alimentavam somente com ração controle. O que é ração controle? Como eu falei anteriormente, ração controle ela é aquela ração que é o farelo de milho com o de soja, somente esse. Elas se alimentavam com abundância somente essa ração. E também tem os grupos que se alimentavam da ração controle, que é o milho, farelo de soja, e também com os produtos comerciais, que são a cantaxantina e o óleo de semente de urucum. Ou seja, elas também recebiam ração à vontade dessas misturas e tudo foi analisado e avaliado. E, por fim, os grupos de galinhas que consumiam somente ração controle, milho, farelo de soja, com sintéticos, com o carofil, que é o red e o yellow, eles dados em proporções diferentes. Isso a gente vai ver agora nos resultados. Agora sim, iremos para os resultados. Os autores dividiram os resultados e discussões em 2 tabelas. A tabela 2 fala sobre o desempenho de poedeiras comerciais e a tabela 3 confere a cor da gema dos ovos de acordo com os diferentes pigmentantes na ração, avaliados com o leque colorimétrico. Aqui neste slide temos as proporções e pigmentantes que foram utilizados na tabela. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, a ração controle pura. Como falei anteriormente, se resume ao milho e o farelo de soja. A segunda e a terceira são a mistura da ração controle com os produtos comerciais, à base de cantaxantina e óleo de urucum. Dessa forma, a segunda possui a ração controle mais 30 mg de produto comercial e a terceira possui ração controle mais 140 mg de ração comercial. Já a quarta e a quinta são fonte de alimentação que vem do sintético, o carofil, red e o yellow, sendo a quarta uma mistura de ração controle mais 20 mg de carofil yellow mais 10 mg de carofil red. E, por final, a quinta com a ração controle mais 15 mg de carofil yellow mais 30 mg de carofil red.
Aqui nós podemos ver a tabela 2, a quantidade de ração controle, como foi explicado anteriormente. E essa tabela, ela é fruto de um cálculo, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Olha, dessa forma, a tabela 2 seria o resultado desse cálculo, que se consiste na conversão alimentar por massas de ovos, que é o CA, como vocês podem ver aí em primeiro, igual ao consumo médio de ração, que é o CR, como vocês podem ver também, dividido pelo resultado da multiplicação em duas etapas, que está entre parênteses. A primeira é a multiplicação entre produção média dos ovos, PRO, e o peso médio dos ovos, PO. Após isso, o resultado obtido deve ser multiplicado por 100, como vocês podem ver neste slide. Ou seja, na tabela 2, os pigmentantes não alteraram o consumo de ração das poedeiras. Desta forma, a conversão alimentar, a produção e o peso dos ovos foram semelhantes entre os tratamentos, ou seja, não teve tanta diferença assim. Já na tabela 3, evidencia o aumento e a coloração das gemas de ovo na ração controle pura, que é o farelo de milho e de soja. As gemas continuaram puxando para tons amarelados, enquanto as que foram tratadas com produtos comerciais ficaram avermelhadas. Mas somente depois de 14 dias, aproximando-se da faixa de leque de cor do Carofil. As que foram usadas, os sintéticos Carofil, a cor se estabilizou para tons amarelados em somente 7 dias. O que isso quer dizer? Que se você quiser utilizar o Carofil na ração, você vai ter um resultado melhor em 7 dias. Vai se estabilizar a cor que você pretende. Já se você quiser usar a ração comercial, com os produtos comerciais, que seria a Cantaxantina, ele vai ficar com tons mais avermelhados, porém só depois de 14 dias. Vai ter uma pequena demora, mas isso fica a critério. Conclusão. Para finalizar, a conclusão sobre esse artigo, o pigmentante à base de produtos de Cantaxantina e óleo de urucum apresenta ótimos efeitos, porém demora um pouco mais para deixar a gema avermelhada, como foi visto anteriormente, cerca de 14 dias, pois ele demora mais para entrar no tecido de gordura das gemas, enquanto o Carofil apresenta a coloração mais avermelhada em 7 dias. Como um todo, a avaliação deve ser feita pelo próprio produtor, se ele deseja um tom mais amarelado, como usado pelo leque da DSM mundialmente, basta a ração pura, ou seja, só o milho e o farelo de soja. E se ele deseja um tom mais avermelhado, mas em valores mais acessíveis às suas condições, ele pode usar a mistura da ração com produtos comerciais, que seria a Cantaxantina e o óleo de urucum, que a Cantaxantina tem um valor de R$40, 20 gramas, e o óleo de urucum é 1 litro por R$50, são valores mais acessíveis. E se ele deseja uma qualidade com mais rapidez, ele pode optar pelos produtos sintéticos, que é o Carofil, Red e o Yellow. Ambos custam cerca de R$100, 100 gramas. E, por fim, coloquei umas informações adicionais sobre o leque colorimétrico da DSM. Bom, é um leque usado mundialmente, é como se fosse um manual de gema de ovos, para você observar a coloração, se está de acordo. A DSM é uma multinacional, ela surgiu na Holanda e ela foca na nutrição humana e animal. Por isso é muito usada por produtores. Bom, assim se encerrou a minha apresentação do seminário. E lembrando que esse seminário aconteceu virtualmente por decorrência da pandemia do novo coronavírus. Assim me despeço de todos vocês.